Nos últimos dias de seu interrogatório, Fenriorson perdeu a conexão que tinha com a realidade, revoltando-se contra o reino de Navarre. Acusou o rei Tauri e todos os que vieram antes dele de uma conspiração tão imensa, tão impronunciável, que não vale ser repetida aqui por este historiador que vos escreve. A execução dele foi rápida e misericordiosa, considerando que era um louco que custou inúmeras vidas. Navarre, uma história completa, por Coronel Lewis Markham. Capítulo 35. De alguma forma, consigo continuar respirando, o que é impressionante considerando que parece que meu coração vai explodir em milhões de pedaços. Eu concentro meu olhar no inimigo. Nunca tinha visto um cavaleiro de grifo antes. Os dragões normalmente os queimam até virar cinzas, junto das suas montarias metade águias, metade leões. O que aconteceu com a reunião que tínhamos marcado para amanhã? Ainda não temos toda a carga, diz Xaden para a cavaleira de grifo, a voz calma e monótona. O problema não é a carga, diz a mulher, balançando a cabeça. Diferente do nosso uniforme preto, o uniforme deles é marrom, combinando com as penas mais escuras das suas feras, que no momento me encaram como se eu fosse o jantar. Se tentarem alguma coisa, são eles que vão virar lanche, diz Tyrn. Carga. Eu mal processo o que Tyrn está dizendo ao ouvir o choque daquelas palavras. E Xaden os conhece. Ele está trabalhando com eles, ajudando o inimigo. A traição corta minha garganta como vidro quando tento engolir em seco. É por causa disso que ele estava se esgueirando da divisão. Então vocês só estavam esperando aqui perto para conversar caso a gente decidisse voar mais cedo? Pergunta Xaden. Estávamos patrulhando em Draitos ontem. Fica a 1 hora ao sudeste daqui. Eu sei onde fica Draitos, retruca Xaden. Vai saber, vocês navarrianos ficam agindo como se não existisse nada para além da fronteira. Desdenha o cavaleiro de grifo. Não sei nem por que estamos nos dando ao trabalho de avisar. O avisar? Xaden inclina a cabeça. Perdemos um vilarejo aqui perto para uma horda de Venin há 2 dias. Eles dizimaram tudo. Aquilo me sobressalta e arregala os olhos. O que foi que ela acabou de falar? Venin nunca chegam tão a oeste, diz Imogen, à esquerda. Venin? Aham, foi isso que disseram. Mas que porra é essa? Eu acharia que alguém estaria tirando uma comigo, se não fossem os 2 grifos gigantescos atrás do par de cavaleiros. Mas ninguém mais está rindo. Até agora, responde a mulher, virando-se na direção de Xaden. Sem dúvida eram Venin, e tinha um dos. Não diga mais nada, interrompe Xaden. Você sabe que nenhum de nós pode saber os detalhes, ou arriscamos perder tudo. Só precisa que um de nós seja interrogado. Você está ouvindo isso? Pergunto a Tyrn, olhando por todos os lados para ver se mais alguém notou o quanto as falas da mulher são ridículas, mas todos os outros parecem horrorizados, como se acreditassem de verdade que um vilarejo foi destruído por criaturas míticas. Infelizmente, sim, responde Tyrn. Sem detalhes ou não, parece que a horda vai seguir para o norte, diz o homem, direto para o nosso entreposto comercial na fronteira, na frente da sua guarnição em Atebine. Vocês estão armados? Estamos armados, confessa Xaden. Então nosso trabalho aqui terminou. Já repassamos o aviso, diz o homem. Agora precisamos defender nosso povo. Essa viagenzinha só nos deixou com mais ou menos 1 hora para chegar a tempo. Imediatamente, a atmosfera muda e se intensifica, e os cavaleiros ao meu redor parecem se preparar para algo. Xaden olha por cima do ombro na minha direção e, em vez de rir do absurdo do que estão discutindo, o rosto dele está completamente sério. Se acha que um dia vai conseguir convencer uma Sorrengail a arriscar o pescoço por alguém de fora das próprias fronteiras, então você é um tolo, diz o homem, lançando um olhar de desdém na minha direção. O poder contido estala dolorosamente embaixo da minha pele, exigindo que eu o liberte. O homem se inclina levemente para o lado e me olha de cima a baixo, obviamente me avaliando. Eu me pergunto o que o seu rei estaria disposto a
Pagar para ter de volta a filha da sua general mais condecorada. Aposto que o resgate valeria o bastante para conseguirmos armas para defender Draitos por uma década. Resgate. Ah, nem ferrando. Tyrn rosna. Porra, murmura Bode, chegando mais perto de mim. Tente. Experimente para você ver. Dobra os dedos. Na direção dele, soltando só poder o bastante para o relâmpago acender as nuvens acima de nós. As sombras correm de forma ameaçadora dos pinheiros, que cercam a campina enquanto Xaden ergue as mãos, e os dois cavaleiros de grifo ficam tensos quando há escuridão para centímetros dos pés deles. Se der um passo na direção dessa sorrengail aqui, vai estar morto antes mesmo de conseguir dar impulso para a frente, diz Xaden, a voz ficando mortalmente baixa. Ela não é negociável. A mulher olha para as sombras e suspira. Vamos estar lá com o resto da nossa revoada. Mandei um sinal se conseguirem escapar dos descrentes. Ela se afasta, levando o homem de volta para onde os grifos estão. Eles montam em questão de segundos e decolam. Todo mundo ali presente se vira para mim com expressões que variam da expectativa para algo parecido. Com medo, e meu estômago se aperta. Ninguém ficou surpreso com a familiaridade dos cavaleiros de grifo, falando palavras como Venin. E todos sabiam que Xaden estava ajudando o inimigo. Eu sou a intrusa aqui. Boa sorte, Hiorson. Imogen afasta uma mecha do cabelo rosa de trás da orelha, a relíquia da rebelião, aparecendo embaixo das mangas do uniforme enquanto ela se vira para nos dar espaço. Meu estômago despenca ainda mais, minha mente a mil, procurando por qualquer explicação que não seja a verdade óbvia e devastadora enquanto todos lentamente seguem Imogen de volta para o lago. Vejo uma relíquia da rebelião subindo pelo braço de um terceiranista quando ele passa na minha frente. Garrick está aqui. Ele é líder de setor, mas está aqui. E não com os esquadrões do setor fogo. Bode e Imogen. Também. A cavaleira morena com piercing no nariz é Soleio, acho, e definitivamente tem uma relíquia no seu antebraço esquerdo. E quanto ao segundanista do setor, Garra, ele também tem uma. E Lian? Lian está ao meu lado. Tyrn, eu chamo, tentando manter minha respiração o mais estável possível enquanto Xaden me encara, o rosto dele voltando para o padrão dirigente de Asa, tão sem emoções que parece mais uma máscara prateada. A cabeça gigante de Tyrn se vira na minha direção. Todos eles têm relíquias da rebelião, eu digo. Todo mundo nesse esquadrão fora eu é filho de um separatista. No caos do campo de voo, Xaden havia construído seu esquadrão só com marcados. E todos eles são uns traidores do caralho. E eu caí direitinho nessa armadilha. Eu me deixei levar por ele. Sim, eles são, concorda Tyrn, a voz resignada. Meu peito parece que vai ceder enquanto sinto o peso disso. Isso é muito pior do que Xaden me trair. Simplesmente, ele está traindo todo o nosso reino. Só existe uma explicação para que até meus próprios dragões tenham ficado tão dóceis na presença de um inimigo. Você e Andarna também mentiram para mim. Essa traição é demais, e meus ombros pesam. Vocês sabiam o que ele estava fazendo. Nós dois te escolhemos, diz Andarna, como se isso melhorasse as coisas. Mas vocês sabiam. Eu olho para onde Lian ousa me encarar com pesar e depois para Tyrn, cujo foco letal encara o horizonte como se ainda não tivesse decidido se vai queimar Xaden vivo ou não. Para os dragões, um elo é tudo, Tyrn explica. Enquanto Xaden se aproxima, só existe um elo mais sagrado para nós do que um dragão e seu cavaleiro, um dragão e seu consorte. Todo mundo sabia exceto eu, até meus próprios dragões. Ah, deuses! Será que Dain estava certo? Tudo o que Xaden fez até agora foi um truque para ganhar minha confiança? O sabor doce da minha felicidade e do meu amor. Confiança e afeição, que brilhavam com tanta intensidade. No meu peito minutos atrás, fraqueja dolorido, procurando por oxigênio como uma fogueira de acampamento apagada por um balde de água pela manhã. Tudo que posso fazer é ficar observando as brasas serem afogadas e morrerem. Xaden me observa com uma apreensão crescente.
enquanto chega mais perto, como se eu fosse algum tipo de animal encurralado que vai lutar com garras e dentes para escapar. Porque fui tão tola de confiar nele. Como é que eu fui me apaixonar por ele? Meus pulmões e meu coração uivam de dor. Isso não pode estar acontecendo. Eu não posso ser assim tão inocente. Mas acho que sou, sim, porque agora estamos aqui. O corpo dele inteiro funciona como a porra de um aviso, especialmente a relíquia escura que fica tão evidente em seu pescoço nesse instante. O pai dele pode ter sido o grande traidor, pode ter custado a vida do meu irmão, mas a traição de Xaden me perfura ainda mais fundo. Ele estremece quando meus olhos o encaram, ferozes. Algum dia fomos amigos? Sussurro para Liam, procurando pela força de gritar. Nós somos amigos, Violet, mas eu devo tudo a ele. Responde Liam, e, quando eu ergo o olhar, ele me observa com tanta tristeza que quase sinto pena dele. Quase. Todos nós. E assim que você der a ele a chance de se explicar. Pronto. A raiva vem ao meu socorro, passando por cima da mágoa. Você me viu treinar com ele. Empurro o peito de Liam, e ele cambaleia pela grama. Você ficou ali do lado. E viu tudo enquanto eu me apaixonava por ele. Ah, merda. Bode enlaça as mãos atrás do pescoço. Grosso. Violência, deixa eu explicar, diz Xaden. Ele sempre soube da minha verdadeira natureza. E, sinceramente, as sombras que ele projeta já deveriam ter me dado uma dica sobre quem Xaden é. Ele é um mestre dos segredos. Um poder acumulado ondula em meus ossos enquanto dou as costas para Liam e encaro Xaden outra vez. Se você sequer pensar em tocar em mim, eu juro que vou te matar. Meu poder reacende com a raiva que estou sentindo, e um relâmpago cruza os céus, pulando de uma nuvem para outra. Acho que ela está falando sério, avisa Liam. Eu sei. Xaden cerra a mandíbula quando nossos olhares se encontram, parados ali. Todo mundo. Voltem para a margem. Agora. Ele me observa com apreensão, aproximando-se. Sei o que você está pensando, diz Xaden com aquela sua voz baixa e enganosa, e vejo um vislumbre de medo naquelas profundezas cor de ônix. Você não faz ideia do que eu estou pensando. Traidor. Do caralho. Está pensando que eu traí o nosso reino. Um chute bem lógico. Parabéns. Outro relâmpago. Se liberta, estalando pelas nuvens. Você está trabalhando com cavaleiros de grifo? Deixo as mãos livres na lateral do corpo, só para o caso de precisar delas. Para usar meu poder, apesar de saber muito bem que não sou páreo para ele. Ainda não. Meus deuses, Xaden. Você é tão clichê. Um vilão se escondendo às claras. Ele se encolhe. Na verdade, eles são chamados de paladinos, diz Xaden baixinho, sustentando meu olhar. E eu posso até ser um vilão para alguns, mas para você, não. Oi? Quer mesmo discutir a questão semântica da sua traição? Dragões têm cavaleiros, grifos têm paladinos. E você só sabe disso porque está colaborando com eles. Recuo alguns passos para não dar um soco na cara dele, como estou com vontade de fazer. Está trabalhando com nossos inimigos. Você alguma vez pensou que às vezes pode começar do lado certo de uma guerra e acabar de outro? Nesse caso, não. Aponto para a margem. Fui treinada como escriba, lembra? Tudo o que a gente fez foi defender nossas fronteiras durante 600 anos. São eles que não aceitam a paz como solução. Que carga você está trazendo para eles? Armamento. Fico sem chão. Que eles usam para matar cavaleiros de dragão. Não. Ele sacode a cabeça, enfático. Essas armas são usadas para lutar apenas contra Venin. Eu o encaro, boquiaberta. Os Venin são coisas de contos de fadas. Tipo o livro. Que meu pai. Eu pisco, aturdida. A carta. O que ele tinha escrito mesmo? O folclore é transmitido de uma geração para outra para nos ensinar sobre o nosso passado. Será que ele estava tentando dizer que, não, isso é impossível? Eles são reais. Xaden confirma baixinho, como se estivesse tentando suavizar um golpe. Então está me dizendo que as pessoas que
conseguem, de alguma forma, acessar a fonte da própria magia sem um dragão ou grifo para canalizar, corrompendo seus poderes para além de qualquer salvação. De fato existem, eu digo lentamente, só para tudo ficar evidente, que não é só parte de uma fábula criacionista. Isso. Ele franze o senho. Eles drenaram toda a magia dos ermos e estão espalhados por aí como uma infestação. Bom, pelo menos isso condiz com as lendas. Cruzo os braços. Como é mesmo a história? Um irmão se uniu a um grifo, outro a um dragão, e, quando o terceiro ficou com inveja, foi diretamente até a fonte da magia, perdendo a própria alma e entrando em guerra com os outros dois. Isso. Ele suspira. Não era assim que eu queria ter te contado isso. Quer dizer, presumindo que você fosse me contar. Algum dia. Olho para onde Tyrne está observando tudo, a cabeça baixa como se precisasse incinerar Xaden a qualquer instante. Gostaria de contribuir com alguma coisa para essa discussão? Ainda não. Preferia que chegasse às suas próprias conclusões. Escolhi você por sua inteligência e coragem. Prateada. Não me decepcione. Eu me impeço de mostrar o dedo médio para o meu dragão por muito pouco. Beleza. Caso eu acredite que os Venin existem e estão andando pelo continente usando seus poderes sombrios, então também precisaria acreditar que eles nunca atacam Navarre, porque arregalo os olhos diante da possibilidade de uma conclusão lógica. Porque nossas égides anulam toda magia que não vem dos dragões. Correto. Ele alterna o peso do próprio corpo de uma perna para a outra. Ficariam sem poderes no segundo em que atravessassem a fronteira. Porra, isso faz sentido, e eu estava desesperada para que não fizesse. O que significa que eu precisaria acreditar que não. Fazemos ideia de que Poromiel está sendo atacada brutalmente por dominadores sombrios logo além do nosso território. Franzo o senho. Ele desvia o olhar e respira fundo antes de me encarar novamente. Ou talvez você precise acreditar que sabemos disso e escolhemos não fazer nada. Ergo o queixo, indignada. Porque nós escolheríamos não fazer nada enquanto as pessoas estão morrendo? Vai contra tudo em que nós acreditamos. Porque a única coisa que mata os Venin é exatamente o que confere poder às nossas égides. Ele não diz mais nada enquanto continuamos parados. Ali, apenas com o som da água batendo na margem, ecoando as palavras que parecem querer perfurar meu coração. É por isso que estão acontecendo ataques nas fronteiras? Estão procurando material que usamos para alimentar as égides? Pergunto. Não porque eu acredite nele, ainda não, mas porque ele não está tentando me convencer de nada. Meu pai costumava dizer, a verdade raramente requer esforço. Xaden assente. O material é forjado em armas para lutar contra os Venin. Aqui, olha isso. Erguendo o braço direito, ele pega uma adaga de cabo preto da bainhá na lateral do corpo. Estou brutalmente atenta a cada movimento, apavorada ao perceber que ele sempre teve chances de me matar quando bem entendesse, e isso não é diferente agora. Apesar de que seria uma morte mais rápida se usasse uma das espadas que está em suas costas. Ele se mexe lentamente, estendendo a adaga para mim como uma oferta. Eu a aceito, notando a lâmina afiada, mas é o metal que está integrado ao cabo marcado em runas que me faz ofegar. Você pegou isso da escrivaninha da minha mãe? Ergo o olhar para ele. Não. Sua mãe provavelmente tem uma dessas pelo mesmo motivo que você deveria ter uma. Para se defender dos Venin. Vejo tanta pena nos olhos dele que sinto meu peito se comprimir. A adaga. Os ataques. Estava tudo bem na minha frente. Mas você me disse que não havia chance de algum dia lutarmos contra algo como isso. Sussurro, me apegando à última esperança de que isso tudo seja uma brincadeira de mau gosto. Não. Ele se aproxima mais, esticando a mão e então baixando-a como se tivesse mudado de ideia. Eu te disse que tinha esperanças de que, caso uma ameaça dessas existisse, nossos líderes nos contariam. Você distorceu a verdade para usar do jeito que quisesse. Curvo as mãos ao redor do punho da adaga e a sinto, zumbindo com o poder
Venin são reais. Venin? São. Reais. Sim. E eu poderia estar mentindo para você. Violência. Mas não estou. Não importa o quanto pense. Que eu esteja agora, eu nunca menti para você. Aham. Tá. E como eu vou saber que isso é verdade? Porque dói pensar que somos o tipo de reino que faria uma coisa dessas. Dói ser obrigado a modificar tudo o que você pensa que sabe. Mentiras são reconfortantes. A verdade é dolorosa. Encaro Xaden, ainda sentindo o poder da arma. Você poderia ter dito isso a qualquer hora, mas em vez disso escolheu esconder tudo de mim. Ele se encolhe. Sim, deveria ter contado meses atrás, mas não. Podia. Estou arriscando tudo ao contar isso agora. Só porque você precisa, e não porque quer. Porque, se o seu melhor amigo vir essa memória, tudo estará perdido. Ele interrompe, e eu ofego. Você não sabe se Dai não quebrou uma regra nem para salvar sua vida. Violet. O que acha que ele faria se descobrisse o que está acontecendo? O que Dai faria? Tendo a acreditar que ele não colocaria o Códex acima das pessoas que estão sofrendo fora do nosso território. Ou talvez eu pudesse ter subido escudos que impediriam Dain de bisbilhotar. Ou talvez ele continuasse a respeitar os limites que impus e nunca nem procurasse. Por isso, estreito os olhos. Mas acho que nunca. Vamos saber, não é? Porque você decidiu não confiar em mim para saber qual seria a coisa certa, não é, Xaden? Ele espalma as mãos. Isso é muito maior do que eu e você, violência. E a liderança faz de tudo para continuar sentada atrás das proteções e manter a existência dos Venin em segredo. A voz dele fica rouca quando me implora. Eu vi meu próprio pai ser executado por tentar ajudar essas pessoas. Não poderia arriscar você também. Ele invade mais o meu espaço a cada palavra, segurando meu pulso, mas não consigo mais permitir que meu coração faça as escolhas difíceis que minha cabeça deveria estar fazendo. Você me ama, e amava, corrijo, desviando dele para conseguir uma porra de um espaço. Ama! Ele grita, me impedindo de andar e fazendo com que todos os cavaleiros ali perto nos ouçam. Você me ama. Uma daquelas brasas no meu peito tenta reacender, e eu a esmago antes que tenha chance de arder em chamas. Lentamente, eu me viro na direção dele. Tudo que eu sinto, engulo em seco, relutando, para segurar minha raiva e não me desmanchar ali. Sentia por você era baseado em mentiras e enganação. A vergonha faz minhas bochechas arderem por ter sido ingênuo o bastante para me apaixonar por ele para começo de conversa. Tudo que existe entre nós é real, violência. A intensidade com que ele diz aquilo faz meu coração doer, ainda mais. O resto eu posso explicar se me der tempo. Mas, antes de chegarmos no entreposto designado, preciso saber se você acredita em mim. Olho para a adaga e ouço as palavras da carta do meu pai como se ele as tivesse me dito em voz alta. Sei que vai fazer a escolha certa quando chegar a hora. Ele me avisou da única forma que poderia, através dos livros. Sim, digo, entregando a adaga de volta para Xaden. Eu acredito. Mas não significa que confio em você. Pode ficar para você. A postura dele se suaviza em alívio. Guardo a adaga na coxa. Está me dando uma arma logo depois de ter me enganado por meses, Riorson. Claro, eu tenho outra. E, se o que os paladinos disseram for verdade e os Venin estiverem vindo para o norte, talvez você precise dela. Nunca menti quando disse que não poderia viver sem você, violência. Ele se afasta. Lentamente, os lábios formando um sorriso triste. Nunca gostei de mulheres indefesas, lembra? Não estou pronta para ficar de risadinha com ele. Eu só quero chegar em Atebine logo. Ele assente e, alguns minutos depois, levantamos voo. Nós sabemos que não mentimos. Só não contamos tudo. Diz Andarna, voando no espaço logo atrás de Tyrion para evitar a resistência do vento enquanto nos dirigimos ao entreposto. Isso é mentir por omissão, eu argumento. Algo que já aconteceu demais por hoje. Ela está certa, dourada. A tensão irradia de cada linha no corpo de Tyrion, de cada batida de suas asas. Você tem todo o direito de ficar com raiva. Ele se vira para o
lado, seguindo a cordilheira ao longo das fronteiras. As alças da minha cela me seguram firme. Fizemos uma escolha para proteger você sem seu consentimento. Foi um erro, que não cometerei outra vez. A culpa que ele sente se sobrepõe às minhas próprias emoções, derretendo minha raiva em parte, e eu começo a pensar de verdade. Se os Venin existem, deve existir algum registro. Ainda assim, não havia nenhuma cópia de Fábulas dos Ermos. Dentro dos arquivos, o lugar de Navarre que deveria ter um exemplar de cada livro escrito ou copiado nos últimos 400 anos, o que significa que meu pai não me deu um livro apenas raro. Ele me deu um livro proibido. 400 anos de livros, e nem um único. 400 anos. Porém, nossa história se expande até 600 anos. Tudo ali é cópia de um trabalho mais antigo. O único texto original nos arquivos mais antigo do que 400 anos, da época em que começamos a guerrear com Poromiel, são os pergaminhos originais da unificação, datando de mais de 600 anos. Basta uma única geração desesperada para mudar a história, ou até mesmo apagá-la. Deuses, meu pai deixou isso de bandeja para mim. Sempre me disse que os escribas tinham todo o poder. Sim, diz Tairn enquanto fazemos a curva no último pico, o topo livre de neve devido ao calor do verão, e o entreposto montanhoso de Atebine aparece na mesma hora que os penhascos de Dralor. Uma geração decide mudar o texto, outra escolhe ensinar aquele texto. A geração seguinte cresce e a mentira se transforma em história. Ele se inclina para a esquerda, seguindo a curva da montanha, e depois desacelera enquanto nos aproximamos do campo de voo do entreposto. Seguros pomos com força quando pousamos na frente da estrutura que assoma, empoleirada na lateral do último pico nessa cordilheira. O projeto é idêntico ao de Montserrat, uma fortaleza quadrada simples com 4 torres e muralhas que mal são grossas o suficiente para um dragão decolar. O exército gosta de uma padronização. Eu me desafivelo da cela e desço pela perna dianteira de Tairn. E de alguma forma devemos nos concentrar nos jogos de guerra, murmuro, ajustando a mochila nos ombros, pensando em um entreposto que pode ou não estar sob ataque de criaturas lendárias logo. Os outros desmontam, e olho para trás na direção de Andarna, já enrolada nas patas de Tairn. Shaden anda acompanhado de Garrick, olhando para mim de uma forma que parece desejosa. Eu dei tudo para ele, e ele nunca nem me deixou entrar na vida dele de verdade. A dor irrompe em meu peito com o tipo de angústia que só é causada por um coração partido, lacerante e impossível de se ignorar. Imagino que seja essa sensação de ser esfaqueada por uma lâmina cega e coberta de ferrugem. Não está afiada para cortar com rapidez e tem total chance de a ferida infeccionar. Se não posso confiar nele, então não existe um futuro para nós. 2. A atmosfera está tensa quando nós 10 passamos pelos portões e entramos no entreposto, que está completamente vazio. Que porra é essa? Garrick caminha pelo pátio até o centro da estrutura, olhando para os lugares onde deveria haver gente, assim como em Montserrat. Parem, ordena Shaden, avaliando as muralhas que assomam pelos 4 cantos acima de nós. Não tem ninguém aqui. Dividam-se e inspecionem. Ele olha para mim. Você não sai do meu lado. Não acho que isso faça parte dos jogos. Eu começo a argumentar que ele não tem como saber disso, mas a lufada de vento pelos portões abertos me impede. Os únicos sons de uma fortaleza que deveria abrigar mais de 200 pessoas são nossos passos no chão rochoso. Ele está certo. Sinto que tem alguma coisa bem errada. Ótimo, respondo com uma dose de sarcasmo, e todo mundo menos Lian, que está atrás de mim mais uma vez, se espalha em grupos de 2 ou 3, subindo as diversas escadarias. Por aqui, diz Shaden, indo para a torre sudoeste. Nós subimos os lances de escada, chegando finalmente ao topo do 4º andar, onde uma porta nos leva até o mirante de observação que dá para o vale lá embaixo, incluindo uma vista para o entreposto comercial Poromielês. Essa é uma das guarnições mais estratégicas que temos,
Digo, procurando por algum sinal da infantaria e de cavaleiros que deveriam estar ali. Ninguém abandonaria este lugar só por causa dos jogos de guerra. É exatamente disso que estou com medo. Xaden percorre o vale com o olhar, estreitando os olhos no entreposto muito abaixo. Lian, deixa comigo. Lian dá um passo para frente, inclinando-se na muralha de pedra enquanto se concentra na estrutura, distante abaixo de nós. O entreposto comercial fica a 20 minutos andando, talvez mais, ao descer pelo caminho de cascalho que percorre a lateral da montanha onde fica Atebine. Os telhados de diversas construções aparecem. Acima da muralha circular que os defende, uma revoada de grifos e seus paladinos aproximando-se do sul. Xaden vira-se na minha direção e o olhar dele não é nada convidativo. O que Dain disse para você antes de sairmos? Ele se inclinou e sussurrou alguma coisa. Eu pisco tentando me lembrar. Ele disse algo tipo: vasculho minha memória. Vou sentir saudades, Violet. Xaden fica tenso. E ele disse que eu ia acabar te matando. Sim, mas ele sempre fala isso. Dou de ombros. O que Dain tem a ver com esvaziar um entreposto inteiro? Encontrei uma coisa. Grita Garrick da torre sudeste, segurando o que parece ser um envelope. Enquanto ele e Imogen atravessam o parapeito grosso da muralha, vindo na nossa direção. Você contou a ele sobre minhas viagens até aqui? Questiona Xaden, os olhos severos. Não. Balanço a cabeça. Diferente de certas pessoas, eu nunca escondi nada de você. Ele se afasta, olhando para um lado e depois o outro, antes de se voltar para mim, arregalando os olhos. Violência, ele diz baixinho. Aetus tocou em você, depois que te contei sobre Atebine. Quê? Franzo a testa e tira uma mecha de cabelo. Solta do rosto enquanto o vento rodopia ao nosso redor. Mais ou menos assim. Ele ergue a mão e toca na minha bochecha. O sinete dele precisa que ele toque o rosto da pessoa. Ele te tocou assim? Abro a boca. Sim, mas ele sempre me toca assim. Ele nunca. Eu balbucio. Eu saberia se ele tivesse lido minhas memórias. O rosto de Xaden desmorona, e ele segura minha nuca. Não, violência. Acredite em mim, você não saberia. O tom que ele usa comigo não é nada acusatório, só carrega uma resignação que parece perfurar o que restou do meu coração. Ele não faria isso. Balanço a cabeça. Dain já fez muitas coisas, mas nunca me violaria dessa forma, nunca tentaria tirar de mim algo que nunca ofereci. Mas ele já tentou fazer isso uma vez. Está endereçado a você, diz Garrick, entregando o envelope para Xaden. Xaden tira a mão do meu rosto e rompe o selo. Consigo ler o destinatário do envelope enquanto ele tira a carta de dentro. Jogos de guerra para Xaden Riorson, dirigente da 4ª Asa. Reconheço a caligrafia, como não reconheceria, já que vi aquela letra durante a minha vida toda? Foi o coronel Aetus que escreveu. O que diz? Pergunta Garrick, cruzando os braços. Qual é a missão? Gente, acho que estou vendo uma coisa logo ali no entreposto, diz Lian, apoiado no parapeito. Ah, puta. Merda. O rosto de Xaden empalidece, e ele amassa a carta, usando o punho antes de olhar para mim. Diz que nossa missão é sobreviver, se conseguirmos. Ah, deuses. Dain de fato leu minhas memórias sem permissão. Deve ter contado ao pai para onde eles têm fugido. Eu traí Xaden sem querer. Traí todos eles. Aquilo ali não é. Garrick balança a cabeça. Gente, isso é bem ruim. Grita Lian e Imogen. Corre até onde ele está. Não é sua culpa, Xaden diz para mim, e então desvia os olhos dos meus, virando-se para os amigos que estão correndo até nosso grupo. Fomos mandados até aqui para morrer.